16 de setembro, dia dos santos Cornélio e Cipriano. A liturgia celebra os dois santos que são contemporâneos e morreram mártires no mesmo dia. Cornélio foi papa nos anos 251 a 253. Durante seu pontificado, surgiu um debate a propósito da conduta a seguir em relação àqueles que haviam renegado a fé durante a perseguição. Os partidários de Novaciano acusaram-no de ser muito indulgente para os que haviam renegado a fé, os lapsus, e separaram-se da igreja. Por causa dos êxitos obtidos com sua pregação, Cornélio foi processado e exilado para o lugar hoje chamado Civitavecchia, onde morreu. Foi sepultado no cemitério de São Calixto. São Cipriano dirigiu-lhe várias cartas confortando-o. São Cipriano. Mais numerosas são as notícias deste santo, que emerge como uma das figuras mais empolgantes do século III. Pertencia a uma das mais nobres e ricas famílias de Cartago, capital romana na África do Norte. Quando ainda pagão, destacou-se como excelente advogado e mestre de retórica. Sua conversão ao cristianismo deu-se entre 35 a 40 anos de idade, comovido por observar a constância e serenidade dos mártires nas perseguições. A conversão modificou-o radicalmente. Decidiu praticar, sobretudo, as virtudes da caridade e da castidade. Fez voto de castidade e repartiu os bens entre os pobres. O impacto social da conversão e de sua atitude foi enorme, dada sua fama anterior. Pouco tempo depois, foi ordenado sacerdote a pedido do clero e do povo, e, ao morrer bispo de Cartago, foi forçado a suceder-lhe no cargo. Os anos de seu episcopado, 249 a 258, foram dos mais difíceis para a igreja africana. Duas perseguições contra os cristãos, a de Décio e Valeriano, marcaram seu começo e seu fim, e uma terrível peste graçou pelo norte da África, semeando mortes. Problemas doutrinários, por outro lado, agitavam a igreja naquela região. Quando, no ano 249, o imperador Décio decretou a perseguição contra a igreja, muitos católicos selaram a fé com o próprio sangue. Outros, porém, fraquejaram. Não tardou que a perseguição chegasse a Cartago. Os pagãos reuniram-se no grande fórum e, em altos e apaixonados gritos, exigiam a morte do bispo cristão, Cipriano. Este, em fervorosas orações, procurava conhecer a vontade de Deus. Para poupar o rebanho, embora desse preferência ao martírio, achou mais acertado seguir o conselho do Evangelho: se vos perseguirem numa cidade, procurai outra. Do esconderijo, pôde prestar grandes serviços à igreja, exortando, consolando e animando os próprios fiéis. Duas grandes questões disciplinares agitavam o cristianismo naquele tempo e ocasionaram escritos polêmicos. A primeira era a conduta a ser seguida em relação aos que, na ameaça e tortura da perseguição, tinham fraquejado, apostatando. Eram chamados de os lapsus. Em Roma, havia surgido uma corrente rigorosa chefiada por Novaciano, que recusava terminantemente a reconciliação dos apóstatas. Na África, um certo Felicíssimo seguia uma prática oposta. O Papa Cornélio era propenso à clemência, depois de salutar penitência. Cipriano teve que reagir contra Felicíssimo, inclinando-se por certo rigorismo, mais tarde mitigado por exigências pastorais.
A segunda controvérsia era relativa ao valor do batismo administrado por hereges. O Papa, seguindo a tradição, reconhecia válido o batismo dos hereges, contanto que tivessem sido observadas as condições de matéria e forma. Cipriano, que por formação tinha tido pouco contato com a tradição, seguia uma lógica muito humana. Não pode dar a fé quem não a tem. A questão ficou sem solução devido às dificilíssimas complicações da perseguição em vigor. Com a morte de Cipriano, a tradição de Roma tomou pé também na África e assim continuou sempre através dos séculos. No ano 258, a perseguição contra a igreja recrudesceu. Cipriano foi denunciado, preso e processado. Existem atas do processo e martírio escritas por testemunhas, presentes inclusive à morte e que são de uma franqueza comovedora. O procônsul interrogou: "Tu és Tácio Cipriano?" O bispo respondeu: "Sim, sou. Tu viveste por muito tempo nesta sacrílega ideia e reuniste muitos homens na ímpia conspiração dos cristãos. Tu te fizeste inimigo dos deuses romanos. Por esta razão, com tua morte, serás uma advertência para aqueles que associaste a ti." Dito isto, leu a sentença: "Tácio Cipriano seja degolado à espada." O bispo Cipriano respondeu: "Graças a Deus." Era 14 de setembro do ano 258. São Cipriano deixou-nos numerosos escritos doutrinais de grande importância. A coleção de suas 81 cartas é obra-prima na literatura latina e constitui preciosa fonte de informação sobre a vida eclesiástica daquele tempo. Santos Cornélio e Cipriano, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.